Sabe, existe uma crise acontecendo agora mesmo dentro das empresas, bem debaixo do nariz da gestão. É uma crise silenciosa que custa caro e que, na maioria das vezes, ninguém vê. Hoje, a gente vai jogar uma luz nesse ponto cego da saúde mental nas corporações e entender por que as soluções de hoje em dia parecem não estar dando conta do recado. Vamos começar com esse número aqui, 472.328. Parece só um número, né? Mas ele representa a quantidade de pessoas que precisaram se afastar do trabalho por causa de transtornos mentais no Brasil só em 2024. Imagina só, é como se uma cidade do tamanho de Florianópolis inteira parasse de trabalhar porque as pessoas não estão bem. É um dado que, sinceramente, deveria tirar o sono de qualquer líder. E o mais impressionante é que esse problema não está parado, ele está crescendo, e rápido. Tivemos um aumento de 68% nos afastamentos em um único ano. É a maior alta que já foi registrada. Ou seja, uma bola de neve que está acelerando e batendo direto na produtividade e, claro, nos custos das empresas. Pois é, a gente está falando de uma epidemia silenciosa dentro do ambiente de trabalho. E esse silêncio, pode ter certeza, custa uma fortuna para os negócios. Aquela ideia de que saúde mental era um assunto soft, um tema secundário do RH, bom, isso já era. Hoje é um indicador de performance tão importante quanto qualquer outro. Cada ausência, cada queda de produtividade tem uma história por trás. E o problema é que, na maioria das vezes, a gestão simplesmente não consegue enxergar essa história. E é aqui que a história fica ainda mais curiosa. As empresas nunca gastaram tanto dinheiro com bem-estar. Só que, ao mesmo tempo, parece que elas enxergam cada vez menos o que de fato está acontecendo. É um paradoxo. Essa lista aqui fala a verdade, é bem familiar, né? São as soluções que todo mundo oferece. O problema não são os benefícios em si, claro que não. O problema é como eles são oferecidos. É como jogar uma rede de pesca cheia de buracos no mar e torcer para que, por acaso, alguém que precise de ajuda caia nela. E essa frase resume tudo. As empresas investem, mas sem ter um diagnóstico, sem ter visibilidade. É um investimento às cegas. Como é que se sabe se o dinheiro está indo para o lugar certo? Como saber se a ajuda está chegando para quem mais precisa e não só para quem já se interessa pelo assunto? A principal ferramenta que as empresas usam para ter essa visibilidade são as pesquisas de clima. Só que, vamos ser sinceros, elas são muito falhas. Elas pegam só um pedacinho da realidade e quase sempre um pedaço maquiado. Ninguém que está numa crise de verdade vai responder um formulário "estou no meu limite" e pensando em pedir demissão por burnout. Não mesmo. O resultado é uma falsa sensação de que está tudo sob controle. Então, o que a gente tem é esse contraste aqui. De um lado, uma gestão baseada no achismo, que só age depois que o problema já aconteceu, quando o funcionário já saiu. Do outro lado, a gente tem uma gestão baseada em evidências, em dados reais, que consegue entender as causas dos problemas e agir antes que eles virem um afastamento caro e doloroso para todo mundo. É exatamente para resolver essa falta de visibilidade que surge uma categoria nova. A ideia não é substituir os benefícios que já existem, mas sim dar a eles a inteligência que sempre faltou. O nome parece complexo, mas a ideia é bem simples. Pensa num Business Intelligence, aquele que a área financeira usa para analisar vendas e custos. Agora imagina isso para o capital humano. Em vez de olhar planilhas, a gente passa a analisar sinais psicológicos, sempre de forma anônima e consolidada, criando um painel que, pela primeira vez, permite tomar decisões estratégicas sobre o bem-estar do time. E o processo é simples e, mais importante, seguro. O colaborador tem um canal totalmente confidencial para conversar a qualquer hora. A tecnologia identifica padrões de risco nesses dados, sempre de forma agregada, sem nunca expor o indivíduo. Psicólogos de verdade validam os alertas mais graves, garantindo a ética e o cuidado humano. E no final, o RH recebe um mapa claro que mostra exatamente onde concentrar os esforços. E talvez o pulo do gato esteja aqui. A ajuda acontece onde as pessoas já estão, como no WhatsApp, por exemplo. Não precisa baixar mais um aplicativo, criar mais uma senha. Essa facilidade toda não só aumenta muito a adesão, como também permite coletar dados muito mais espontâneos e verdadeiros do que qualquer pesquisa anual conseguiria. Ok, mas eu sei, quando a gente junta inteligência artificial e saúde mental numa mesma frase, uma luz de alerta acende. Mas e a ética disso e o risco de desumanizar o cuidado? E olha, são preocupações super válidas, apontadas pelo próprio Conselho Federal de Psicologia. Usar IA de qualquer jeito pode sim ser bem perigoso. Por isso é fundamental encarar esses riscos de frente. E a resposta não está em mais tecnologia, mas sim na conexão humana. A resposta está toda nessa filosofia.
O objetivo nunca é criar um robô terapeuta, de jeito nenhum. A ideia é usar a tecnologia para fazer o que ela faz de melhor, analisar dados em grande escala e identificar sinais. Com isso, o cuidado humano, que é o recurso mais valioso e limitado que a gente tem, pode ser direcionado de forma cirúrgica, exatamente para onde ele é mais necessário. E isso aqui é a prova de que o modelo funciona na prática. A IA age como um radar supersensível. Ela detecta um risco como um sinal de burnout num time. Na mesma hora, esse alerta vai para a tela de um psicólogo de carne e osso, que vai revisar o caso. A máquina detecta o sinal, o humano interpreta o contexto. É a tecnologia dando escala e o ser humano garantindo a qualidade e a ética. Certo, mas vamos para o resultado prático. O que essa inteligência realmente entrega para quem está na gestão? Pela primeira vez, a empresa tem uma visão quantitativa, em tempo real, da saúde mental do time. Esse gráfico aqui, por exemplo, mostra de bate-pronto que a maioria está bem, mas que existem ali 11% em alto risco que precisam de atenção. Isso significa que, em vez de oferecer um app de meditação para todo mundo, é possível direcionar o acesso à terapia, por exemplo, direto para esse grupo. Agora, olha que interessante essa outra visão. A maioria dos problemas, dos fatores de risco, vem de fora da empresa. Isso é muito poderoso porque tira do RH aquele medo de abrir uma caixa de Pandora. Não se trata de achar um culpado. Se trata de entender que o funcionário que está com um problema financeiro em casa, mesmo que esteja fisicamente no trabalho, não está produzindo como poderia. É o famoso presenteísmo. E a empresa pode e deve apoiar. Com esses dados em mãos, a ação deixa de ser reativa e passa a ser proativa. A empresa para de dar tiro no escuro. Se o estresse vem de questões financeiras, talvez um programa de educação financeira seja muito mais eficaz que meditação. Se é sobrecarga em um departamento específico, a ação é pontual naquela liderança. E essa analogia aqui resume tudo perfeitamente. As plataformas de terapia, os psicólogos, eles são o tratamento, o remédio. São essenciais, mas a inteligência de saúde mental é o exame de diagnóstico. É o raio-x que mostra exatamente onde está a fratura antes que ela se agrave. Uma coisa não vive sem a outra, elas se completam. E no final das contas, o impacto é financeiro. Cuidar da saúde mental das pessoas não é só a coisa certa a se fazer, é a coisa inteligente a se fazer. O custo de prevenir é infinitamente menor que o custo de remediar um afastamento, que envolve substituição, perda de produtividade, impacto na equipe. A lista é enorme. E a gente termina com essa reflexão. As estatísticas mostram que essas crises silenciosas estão aí. A questão não é se elas estão acontecendo, mas sim se as organizações vão continuar no escuro, reagindo aos problemas, ou se vão finalmente ter a coragem de acender a luz para poder agir.